Está chegando o grande momento tão esperado pelos torcedores santistas, a volta do Santos no Campeonato Brasileiro. A saudade que estamos de ver o Santos num jogo oficial. É claro que tivemos um jogo semana passada, amistoso, aquele joguinho de compadre contra a Desportiva Ferroviária, que nem acabou, não teve nem o gosto do árbitro apitar o final do jogo, porque acabou antes, mas aquilo ali foi aquele joguinho que a gente já esperava. O que nós queremos mesmo é ver o Santos disputando um jogo pesado. E põe jogo pesado nisso nesta quarta-feira. Santos e Flamengo na Vila Belmiro. O Flamengo, que é o líder do campeonato, e o Santos, que está ali, ó, no barranquinho trincado. Uma perninha lá, outra cá e o buracão embaixo. Não podemos perder, não. Temos que, olha, marcar ponto em cima do Flamengo. Temos que somar, de repente, pontos, não um pontinho só. De repente seria interessante. Se o Bayern ganhou, por que o Santos também não pode ganhar? Tem chance também, claro que temos. Mas é claro que a gente entende e sabe que vai ser um jogo muito difícil para o Santos, um jogo muito pesado, mas é futebol. Futebol é jogado dentro de campo, 11 de um lado, 11 do outro. Isso é quando não vai alguém expulso ali, mas vamos aguardar que possamos sim ver um grande jogo amanhã e quem sabe aí uma surpresa para os flamenguistas, uma vitória do Santos em cima do Flamengo, que seria maravilhoso. Eu venho falando aqui no canal aqui que o Santos de vez em quando surpreende o Flamengo lá, surpreende cá. Tem vitórias do Santos também nos últimos jogos contra o Flamengo. Tem vitórias do Santos, sim. Claro que temos. Mas, ó, amanhã tem Santos direto. Tem Santos à noite e tem Santos às 15 horas. Às 15 horas, para quem gosta de ver futebol da base, você pode escolher se vai acompanhar o Sub-20 ou se vai acompanhar o Sub-17. O Sub-17 que enfrenta o Atlético Mineiro lá no Sesc Venda Nova, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Sub-20. O Santos, que está em 6º lugar, teve os jogos hoje. O Santos perdeu algumas posições, mas se o Santos vencer, ele vai lá 3º lugar na tabela. Vamos torcer aí para os meninos do Sub-17, que quem sabe fazer uma grande jogo contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte, e vencer, sim, o Atlético Mineiro. O Sub-17 está muito bem no campeonato. E aí também, às 15 horas, também no mesmo horário, nós vamos ter o Santos enfrentando o Atlético Paranaense pela 18ª rodada, às 15 horas também, lá no Bruno José Daniel. O Santos que está em 12º colocado, com 22 pontos ganhos. O Sub-20 está no aparelhinho, suspirando pelo aparelho. É complicado. O Santos perdeu alguns jogos aí, alguns pontos aí que não era para ter perdido e acabou deixando escapar até mesmo dentro do CT Rei Pelé, jogando nos seus domínios, e o Santos acabou deixando bobeira do Santos às vezes e acabou perdendo pontos que está fazendo falta agora. Claro que está. E seria muito interessante, sim, num campeonato que classifica 8 times, o Santos teria que estar entre esses 8. Mas, infelizmente, está muito difícil. Ó, tivemos também o Neymar batendo uma bolinha com o Davi Luca, o filho dele, batendo uma bolinha, mas parece que o Davi Luca não liga muito pro futebol, não. Parece que o negócio dele parece que é meio caneludinho, meio durinho para jogar bola. Pelo que passou lá, parece que ele não gosta muito da pelota, não. Já não parece ser o menino do Robinho, não. O menino do Robinho leva jeito. Agora o Davi Luca, não sei. Por enquanto não está provando isso daí, não. Por enquanto não está provando, não. Vamos ver se de repente ele ainda pensa em alguma coisa para o futebol, mas acredito que ele está pensando em outras coisas ali. E o jogo Santos e Juventude, que ia acontecer na Vila Belmiro, lá no dia 4, passou para o Morumbis. E o Santos vai jogar no Morumbis. Por enquanto, está marcado para segunda-feira. O Santos ainda que vai tentar mudar a data, de repente trazer esse jogo para sábado. Mas vamos ver se dá certo. Se a gente olhar a tabela, pode dar até certo.
mas você tem que ver se o Juventude também, na rodada anterior, não tem jogo na quinta-feira. Eu nem reparei isso daí também. Tem todas essas coisas aí que você tem que ver. De repente, o Juventude joga na quinta-feira e aí não consegue jogar no sábado, ou tem times da capital que vai jogar, aquelas coisas tudo que a gente entende, grade de televisão também, de jogos que vai ser televisionado, tem todas essas coisas também. Vamos ver se o Santos consegue mudar alguma coisa ali, vamos ver. E o Mike, que parece o Palmeiras não quer liberar. Palmeiras pensa em renovar com o Mike até final de 2026. Engraçado que tinha muita gente aí fazendo uma campanha danada para que o Mike viesse para o Santos e que disse que o Palmeiras estava jogando lá no Mundial e que ia chegar e aí já ia acertar com o Mike. Eu não sei, tem umas coisas que não dá para a gente entender, mas é coisa também do Alexandre Matos. Eu entendo que o Alexandre Matos, onde ele passou, ele mais ou menos ele fazia assim, porque quando ele tinha dúvida numa posição, ele às vezes trazia 2, 3 jogadores para aquela mesma posição ali, para, como se diz ali, ver se salva alguém. Porque ele veio o Igor Vinícius. O Santos tem o Escobar, que está sendo titular na lateral direita. E aí está atrás do Mike, para trazer o Mike, porque precisa do Mike. Então não dá para entender, sem contar ainda o JP Sherman, que parece que agora vai ter que rever também esse negócio do JP Sherman, porque não sei onde foi que eu ouvi falando, que diz que os familiares também já estão querendo saber por que o JP Sherman está totalmente afastado e o Santos querendo vender. Quer dizer, na realidade tem razão. Você querendo vender o jogador não está jogando? Quer dizer, você, em vez de estar valorizando o seu ativo, você não está. Você está desvalorizando. É umas coisas que, às vezes, não dá para a gente entender dentro do futebol o que se passa. Mas eu acredito que deve ter as pessoas ali que sabem o que está fazendo, porque não dá para entender mesmo. É a mesma coisa você pôr o jogador treinar em separado do grupo. Quer dizer, você desvaloriza o jogador. E me parece que quem está nessa daí é o Zanocelo. O Zanocelo parece estar treinando até em horário diferente, de madrugada, alguma coisa assim, porque não tá nos planos do Santos. Está esperando alguma proposta. Mas, às vezes, você fica meio ali do lado, ali você fica esquecido. Ninguém vai lembrar de você. Então, às vezes, tem umas coisas que não dá para a gente entender. E amanhã, quarta-feira, o grande jogo Santos e Flamengo. O grande jogo da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. É jogo pesado, é jogo difícil para o Santos, mas eu digo que não é jogo impossível. Eu acredito sim que o Santos tem tudo para fazer um bom jogo nesta quarta-feira contra o Flamengo e, de repente, até surpreender os santistas, porque tem muitos mesmo que não acreditam que o Santos possa, sim, vencer o Flamengo. Olha, eu, eu já vejo meio que diferente. O Santos hoje, ele conta com o Neymar. Para mim, o Neymar é o melhor jogador do futebol brasileiro na atualidade. Isso daí, para mim, é inegável. Agora, dizer que ele está 100% para jogar, esse jogo de amanhã já vai começar a provar isso aí. Já vai começar a mostrar isso daí, as condições que está o Neymar para jogar. Porque se de um lado nós estamos preocupados com o Flamengo, do outro lado eles podem estar também preocupados com o Neymar, com o Santos de Neymar. Então vamos aí esperar e aguardar aí para ver como que vai ser esse jogo de amanhã. O Santos que não vai ter o Roleiser e não tem o João Schmidt, e o Flamengo que não vai ter o Pedro, não tem o Alexandre, o Pedro que está numa encrenca danada lá com o Felipe Luiz, mas isso aí já é problema deles, já é um reforço para o Santos, porque o Pedro é artilheiro, e você quando joga com um time que tem um artilheiro, é mais, se ele não joga, é mais tranquilo, de repente, mas é claro que você não pode bobear com ninguém ali, porque a gente sabe da força do Flamengo, sabe da qualidade do time do Flamengo, então quem vai substituir o Flamengo, o Pedro vai ser fera também, tem que estar sempre ligado. Então, não vai ter o Pedro, não tem o Alexandro, não tem o Ayrton Lucas, que também estão todos contundidos, não tem o Eric Pulga também, que parece que vai fazer uma cirurgia em algum dedinho lá, e também não tem o Michael lá, o pequenininho lá, que
coisa. Para o Santos é bom. Jogadores de nível muito alto ali para o Santos, apesar de muitos estarem, de repente, no momento nem estava jogando, mas que é o caso do Michael, que às vezes ele fica no banco de reserva, mas é um jogador que a hora que entra desequilibra. Isso aí não tenha dúvida. E a gente tem que tirar também o chapéu, a gente tem que ser sincero aqui e falar tudo, porque a gente tem que tirar o chapéu também para esse menino, esse Michael, porque eu vi a história dele quando ele veio para o Flamengo, que ele estava lá, acho que no Goiás, e ele teve dificuldades na formação de rapazinho dele, de moço dele, e olha o que esse rapaz virou. Que exemplo bonito, porque a gente sabe que a juventude, a hora que cai no caminho errado, é difícil de voltar. E esse rapaz voltou. A gente tem que exaltar sim e falar sim, porque não importa o que ele é, se ele é do Flamengo, de onde que é, mas que é um ser humano para exemplar muitos que de repente caem nesse momento difícil da vida, se espelhar numa pessoa dessa, porque eu vi a história dele um dia, até eu fiquei, como se diz, não tirei o boné, porque eu estava de chapéu e tirei o chapéu para ele. Então, é muito legal a gente ouvir essas coisas assim. Olha, ei, Santos, vamos agora, Santos. Vamos dar alegria para a nação santista, porque estamos necessitando. Como que estamos esperando agora um segundo semestre do Santos maravilhoso para esse final de ano aí. Para esse Santos que tem muitos que dizem que vai disputar para cair. Olha, tem umas coisas que eu não entendo. Tem a universidade lá de Minas que fazem negócio de projeção, mas eu não entendo essa projeção deles, porque se perde, aí eles falam que tem tantos por cento. Se ganha, tem tantos por cento. Eu acredito que você. Eu acredito sim, que você tem que olhar aqui e falar assim: olha, a porcentagem para esse aqui cair lá no final é essa daqui, é essa daí. Porque faz a porcentagem. Se ganhar amanhã do Flamengo, aí sobe. Aí vamos subir lá para cima. Se perder, aí vamos cair mais. Mas aí todo mundo sabe que realmente vai cair, se perder vai cair mais, se ganhar vai subir mais. Se empatar, vamos continuar na luta. Vamos, sei lá, eu queria entender direito essa porcentagem do pessoal de lá, mas vamos ver. Talvez eles estão certos e eu que estou aqui que nem um gaiato falando. Ó, provável Santos para amanhã. Gabriel Brazão, Gonzalo Escobar, João Basso, Luan Pérez e Souza, Tomás Rincon, Zé Rafael e Neymar, Barreal, Guilherme e David Washington. O treinador, nosso Kleber Gauchinho. Um provável Flamengo, que eu acredito que é mais ou menos por aí também. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Guilherme Varela. Jorginho, Alan, Arrascaeta, Luiz Araújo, Gonzalo Prata e Bruno Henrique. É duro. Felipe Luiz. É duro porque o Flamengo hoje tem um lado direito que está jogando muita bola. O Santos tem que tomar muito cuidado com esse lado direito do Flamengo, porque o lateral Wesley, ele apoia muito, ele gosta de apoiar muito, e a fase do Luiz Araújo está muito boa. A fase do Luiz Araújo está muito boa, tem que tomar muito cuidado. Lembrando que esse menino aí, quando ele estreou, ele fez 2 gols no Santos. Eu não lembro se foi lá em 2018, 2019, não lembro, não me recordo. Mas ele na estreia dele pelo São Paulo, ele meteu 2 gols no Santos. 2 gols. Moleque entrou lá e acabou. Então tem que tomar cuidado, porque marca ele já tem, ele já feriu nós. Então tem que tomar cuidado, porque a fase dele é muito boa. E aí você pega pelo lado esquerdo o Bruno Henrique, que é um jogador interessante, um jogador muito que qualquer um queria no seu time, apesar dele já ter jogado do Santos, ter deixado do Santos, mas o Bruno Henrique é muito espetacular às vezes para fazer gols, faz uns gols interessantes, e aí o Santos vai ter que tomar muito, mas muito cuidado mesmo. Eu, na minha opinião, como eu já disse aqui, no meu ponto de vista, o Santos tinha que entrar amanhã sem um centroavante.
entrar mais ou menos com aquele quadrado que entrou contra o Botafogo. Por incrível que pareça, eu gostei daquela escalação e olha que eu gosto de ver o Santos com centroavante, porque eu já vi Juari, eu já vi Aloísio, eu já vi Paulinho Maquilari, eu já vi Guga, eu já vi Viola, eu já vi o André, eu já vi tantos, o Alberto, tantos camisa 9 do Santos. Até o Careca, quando foi encerrar a carreira, jogou no Santos. Não dá para entender. Os caras jogam a vida toda no time e fere a gente, e no finalzinho quer jogar no Santos para encerrar a carreira porque é santista. Joga lá quando tinha seus 18, 20 anos, 25 anos, quero jogar no Santos ou quero ir para lá. Não, aí vai para encerrar a carreira. É umas coisas também que não dá para a gente entender. Mas vamos voltar no raciocínio ali do centroavante. Eu sempre gosto de ver o Santos com centroavante porque é uma marca do Santos, o centroavante. É uma marca do Santos. Mas para esse jogo aí, pela fase que vem passando o David Washington e o Tiquinho Soares, para mim, eu vinha com um quadradinho ali no meio-campo. Ou entrava com o David, ou entrava com o Gabriel Brazão, ou com o próprio Pituca, ou de repente, a gente nem sabe que ele pode vir aí com a surpresa com o Arão. Porque o Arão está treinando, está treinando. Disse lá na apresentação, que já tem um tempinho, que ele precisava de um recondicionamento físico, aquelas coisas todas, que é claro que você tirar um pouco da responsabilidade é melhor, mas de repente pode vir essa surpresa e pode vir esse quadrado no meio-campo aí. Para mim, seria mais interessante, porque eu acredito que você não pode, hoje, com o time do Flamengo, jogar de peito aberto. Você tem que se resguardar um pouquinho. Você tem que ficar um pouquinho mais. Não de deixar de atacar, porque você tem que atacar. Se você quer ganhar, se você quer ferir o adversário, você tem que atacar ele. Você não pode só ficar se encolhendo para trás, não, porque uma hora ele acerta seu queixo. E aí eu penso dessa forma, que para mim eu gostaria de ver o Santos mais fechadinho, mais e, de repente, usar o Souza, porque a gente sabe que a habilidade do Souza para atacar e os cruzamentos do Souza é um cruzamento de mão. Ele põe aonde ele quer a bola. E, de repente, seria muito interessante para o Santos ali, para o Kleber Gauchinho, de repente, fazer esse meado do Santos ali, quem sabe mais reforçado. Mas vamos ver, vamos ver. Está todo mundo dando que o David Washington é o centroavante do Santos amanhã. Eu quero esperar para ver. Eu quero acreditar se o David Washington entrar mesmo jogando, tomara que ele meta 2 gols no Flamengo e ganha moral logo, para, quem sabe, encher esse Santos de felicidade até o final do ano. O árbitro da partida, o Felipe Fernandes de Lima, ele é de Minas Gerais. O Guilherme Dias Camilo vai bandeirar. A Fernanda Nander Gomes Antunes, também de Minas, e lá no VAR, o Caio Max Augusto Vieira, de Goiás. Vamos esperar aí um grande jogo, quem sabe aí um jogo muito bom do Santos, porque se a gente pegar os 3 últimos jogos do Santos, foram bons, porque tivemos 2 vitórias fora da Vila Belmiro e uma derrota dentro da Vila Belmiro, que infelizmente foi um resultado daqueles injusto para o futebol. Todos sabem o jeito que aconteceu, não precisa mais a gente falar, mas eu vi que o Santos fez um bom jogo naquele jogo lá e merecia não ter saído com a derrota naquele jogo. De repente, até o empate seria melhor do que a derrota, claro que é, mas ali o Santos merecia sim uma vitória. Mas infelizmente, o futebol é desse jeito. Nem toda vez que você joga melhor, você vence. Vamos aguardar, quem sabe amanhã o Santos possa jogar melhor do que o Flamengo e vencer o jogo. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários. Ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.